atento às guarnições do Corpo de Bombeiros, porque hoje o bicho vai pegar no 193 BombaCast, diretamente da Fundação de Apoio ao Corpo de Bombeiros. Nós estamos aqui no Bomba Café, recebendo o 01 do Corpo de Bombeiros da Polícia Militar do Estado de São Paulo, meu amigo, meu professor, Coronel Valdir Pavão. Seja muito bem-vindo, comandante. Obrigado, Paulo. Um prazer enorme estar aqui. Não precisava toda essa introdução, a gente é amigo. Mas obrigado de qualquer forma. Fala, guarnições tomaram apostos, código 3, que ocorrência que o bicho vai pegar, igual aquela que a gente pegou uma vez lá na Avenida Rio Branco, com autoescada, recém-chegado no Corpo de Bombeiros, 45, 50 pessoas foram retiradas lá de cima. E o senhor lembra que o bicho pegou nessa ocorrência, hein, comandante? Eu acho que eu era capitão nessa daí. Capitão era... Não, o senhor era major. Major eu era capitão. Tava de supervisor. Que a gente tem até uma foto em cima lá apagando o incêndio da Rua do Boticário. Rua do Boticário. Foi isso mesmo, isso mesmo. Ah, mas é demais, pô. A gente tem muita história, né? Porque durante a nossa vida profissional eu trabalhei muitos anos na área centro. Então quando você faz uma referência da área centro, claro que na minha memória vem muita coisa, dado aí esses 11 anos que eu fiquei na área centro como tenente e depois mais 5 anos, mais 4 anos como major. Então a gente tem 15 anos, né, de treinamento operacional só na área centro de São Paulo. Então essas coisas realmente marcaram bastante a gente. Bom, falar primeiro que o senhor é uma referência não só pra gente, pra essa geração de bombeiros, não à toa, porque o senhor é o comandante do Corpo de Bombeiros, mas com toda a capacidade, não só por causa do tempo, mas por causa da capacidade operacional, de gestão, né, pessoal. O senhor é uma pessoa que a gente tem uma estima muito grande, não só o Major Palumbo, mas todo mundo que fez parte dessa geração que o senhor comanda e comandou. Queria falar para o senhor, perguntar, como é, que é uma coisa que eu gostaria de muito na minha vida, infelizmente eu não vou ter a chance de fazer isso, mas como é ser o 55º, 56º comandante do Corpo de Bombeiros da Polícia Militar. Qual que é esse desafio, comando? É uma honra muito grande, em primeiro lugar, é a concretização de um sonho, claro. Quando a gente entra na Polícia Militar e vem para o Corpo de Bombeiros, todo mundo sonha em ser o comandante. Tá? E eu tive o privilégio e a honra de ter chegado lá. E é uma responsabilidade muito grande, porque quando eu sento na minha mesa, eu olho aquela parede ali e tem a galeria de ex-comandantes, que nós, né, desde 1880. Desde 1880, e a gente vê uma parte ali, como a gente está aí há muitos anos, a gente tem uma boa parte da galeria que nós trabalhamos com eles, você trabalhou, e a gente vê a qualidade desses profissionais, né, a importância que eles tiveram na história do Corpo de Bombeiros. A gente realmente sente o peso da nossa responsabilidade. Então, de um lado, é uma coisa que nos honra, uma coisa que nos gratifica muito, mas também traz uma responsabilidade de falar, puxa, eu estou sucedendo pessoas que realmente fizeram a diferença na história do Corpo de Bombeiros, fizeram a diferença na vida da sociedade paulista e paulistana, e a gente realmente sente que temos que, né, dar o melhor da gente para poder pelo menos chegar perto desses nossos antecessores que tanto fizeram pelo Corpo de Bombeiros. E queria perguntar, porque esse é o programa 01 do nosso BombaCast, 193 BombaCast, diretamente da Fundação de Apoio ao Corpo de Bombeiros, esse novo modo da gente demonstrar um pouquinho mais aquilo que o Corpo de Bombeiros, lógico, as pessoas sabem o que a gente faz, mas esses bastidores, aquelas conversas que são legais, aquelas conversas que a gente só vai ter aqui, às vezes batendo papo, literalmente, às vezes, né, tomando, né, às vezes num botequinho, conversando exatamente aquelas ocorrências mais legais, aquilo que sempre traz pra gente as emoções, né, da nossa corporação. Eu queria que o senhor contasse um pouco da história do senhor, como o senhor chegou no Corpo de Bombeiros, desde a época que o senhor era menino. O senhor já tinha alguma ideia? Falou assim, eu quero trabalhar no Corpo de Bombeiros, eu quero trabalhar na polícia, eu quero ser do Exército Brasileiro, que o senhor tem uma história riquíssima. O senhor podia contar pra gente? É curioso, né? Porque eu vou contar a história do fim pro começo, né? Por que eu vou dizer isso? Porque quando eu fui promovido a capitão e eu cheguei no posto de bombeiros do Belenzinho,
E o curioso é que eu já tinha ido ao longo da minha vida algumas vezes, muitas vezes, no quartel do Bombeiros do Belenzinho. Mas foi só quando eu cheguei lá como capitão, e na época o subgrupamento era lá, que eu percebi, Paulo, que tinha sido o primeiro posto de bombeiro que eu tinha ido quando criança. Que legal. E foi uma coisa muito interessante, porque eu acho que não sei se foi o primeiro ou segundo dia que eu estava lá, e eu estava onde tem o pátio de viaturas, e eu olhei um certo ângulo do quartel, que parece que foi um déjà vu. Um déjà vu, exatamente. Um insight, eu falei, porra, eu me lembrei de eu pequenininho com a escola, sentado no chão, exatamente no lugar que eu estava, na parede lateral, de frente para a quadra. E o bombeiro pendurado, aquela época do bombeiro herói, né? Pendurado no gancho do alto guincho, sendo içado pelo alto guincho. Eu lembrei dessa cena, eu falei, pô, eu tô no quartel, que foi o primeiro quartel de bombeiro que eu vi quando era criança. Eu disse que ia contar do fim pro começo, porque claro que antes disso aconteceu muita coisa, e minha vida profissional começou como aluno do CPR de São Paulo. Eu fiz o CPR em 84, me formei e fiquei 2 anos como tenente temporário. E foi ali que realmente falei, puxa, eu quero fazer da minha vida isso daqui. Conheci o Corpo de Bombeiros de Itu. Mas aí já no Exército. Já no Exército. Falei, pô, então eu quero fazer a minha carreira disso aqui. E claro, né, eu era oficial temporário, eu tinha que participar, tinha que fazer um concurso, fazer uma formação. E aí o Corpo de Bombeiros foi uma coisa que se configurou para mim, porque eu já era nadador naquela época, né? O senhor fazia triatlon, né? Fazia triatlon, tinha feito o pentatlo moderno na academia. Então houve E eu vi como é que eram modos, né, do treinamento, dos bombeiros. Falei, pô, isso aqui tem a ver comigo. É militar, exige essas características de treinamento que eu gosto muito. Falei, pô, acho que é isso que eu quero. E aí ingressei no Barro Branco e tive a felicidade de, ao término, vir para o Corpo de Bombeiros. Que o senhor foi de uma turma que não foi para o policiamento. O senhor veio direto para o Corpo de Bombeiros já no 3º ano. Isso. Fazia estágio. O senhor lembra o primeiro estágio que o senhor fez? Eu lembro. Foi na Guarapiranga. O senhor sabe que o meu primeiro estágio foi com o senhor, né? Foi aqui como se... O meu eu lembro. Foi na Guarapiranga. Por isso que eu fico aqui, não só emocionado por estar com um amigo, mas pô, são muitas histórias. No Guarapiranga o senhor foi? Foi no Guarapiranga e era no verão. Eu me lembro que... Não sei se era verão. Não, verão não. Era verão. Era final de ano, então... Foi num sábado, a represa abarrotada. E uma coisa que me marcou muito foi o número de afogamentos, o número de ocorrências de afogamento que o bombeiro já naquela época, né, atendeu naquele dia. Foi realmente um plantão muito intenso. Né? Já tinha bote, jet ski, tudo? Já tinha bote, já tinha barco, e tinha jet ski. Jet ski, moto aquática, não tinha? Já tinha moto aquática, já tinha moto aquática, já sim. Estamos falando em 1990, né? Já tinha. 90, 91. 90, 91 eu me formei. Então foi nesse período aí, não, com certeza tinha. Mas aí, Paulo, a história que eu te falei, o que me atraiu no bombeiro, né? Que em princípio foi a parte do salvamento. Nesse plantão eu falei, putz, aí que eu tive certeza. Eu falei assim, não é agora. É isso aqui que eu quero mesmo. É isso aí. É isso aí. Na hora dos salvamentos todos, né? São muito complicadas as ações. São muito difíceis, né? O bombeiro ele depende de 3 coisas, né? Ele depende de conhecimento, ele depende de equipamento e treinamento, né? E o bombeiro, desde sempre, levou esse tripé muito a sério, né? Até hoje. Tive a oportunidade, né, de comandar a Escola Superior de Bombeiros. A Escola Superior de Bombeiros é um capítulo à parte, né? Minha carreira inteira eu achei que um dia eu ia trabalhar como instrutor lá. Instrutor. Só não imaginava que eu seria para a vida coronel, ia ser o comandante. Então realmente foi uma realização. A gente vai chegar lá nessa história, que essa parte é legal. E o senhor, como menino, nasceu no Tatuapé? Tatuapé, família toda do Tatuapé. Do Tatuapé, Zona Leste, passava por lá, os amigos, né? Que não dá pra passear, vai dar uma volta com o Coronel Pavão em qualquer lugar, todo mundo, ô Pavão! O Tatuapé é quase uma cidade interior, né? E claro, mudou muito, o bairro cresceu muito. Cresceu demais. Mas a história minha foi muito lá. Embora eu tenha morado um período fora, durante 13 anos eu morei em outra região, mas voltei a morar e tô lá até hoje. Tá lá até hoje. A gente tem muita história. Estudei no bairro. Jennifer, trouxe aí pra gente, quem tiver aí no Bomba Café, passar lá pro Coronel Nobre aqui no centro de São Paulo, ó, dá uma passadinha, vem comer um bolinho, tomar um café aqui, né? Não é? Do lado na nossa Fundação de Apoio ao Corpo de Bombeiros, é muito legal que a gente tenha isso do lado do comando. Mas, comando, quando o senhor estava na academia e o senhor teve que escolher já a unidade, aí o senhor falou, quero ir pro primeiro GB, que eu sei que o senhor tem ali um primeiro GB como uma unidade do coração, é verdade? Isso não foi na academia, isso na verdade aconteceu quando eu vim para o CBO, né? Porque naquela época, como você se lembra, eu acho que você pegou um pouco desse período também, nós não tínhamos a escola de Franco da Rocha. Então o curso funcionava aqui na Central. E as aulas práticas, né, principalmente a parte de natação, educação física,
treinamentos diversos, eram feitos no quartel do Cambuci. Claro que durante a nossa vida a gente foi entender o porquê, né? Porque o Cambuci já foi o nosso centro de treinamento, já foi a nossa escola lá no passado. Então tinha essa característica. E lá eu tive mais contato realmente com a unidade. Tanto que lá tem tanque de mergulho, tem pórtico, tem um esqui. Tudo que um jovem tenente gosta. Gosta, né? Tem a casinha da fumaça. Sim, e aí por todas essas características, sempre gostei de dar aula. O senhor teve que passar, na academia, ou já veio direto ou teve que fazer alguma prova específica? Na época, em 1990, foi feita uma seleção daqueles que queriam vir para o bombeiro, foi aplicado as provas, né? Teste, natação, habilidade em altura, né? Coisas muito básicas. O senhor fez aonde? O senhor lembra onde o senhor fez? Lembro, no Cambuci. Mas a escada também? No Cambuci. Subiu lá pra cima do comando? Eu me lembro, é o quarto CFO, subindo na escada, passando no pórtico, nadando na piscina fria. Fria, isso que eu ia perguntar. Gelada, Opa, não era? Nada foi uma época que tava solo frio. dos grandes heróis, né? Então ali nada de piscina aquecida. Nada. E eu posso dizer realmente que nem coberta, né? Nem era coberta, aberta. Ao ar livre, né? Ar livre. Eu posso dizer que essa época foi uma época muito feliz, né? Porque estar lá, depois que eu me graduei no CBO, né? O nosso curso de formação de oficiais do bombeiro, e fui trabalhar lá. Realmente foi uma época muito, muito feliz na minha carreira, porque eu coordenei cursos de mergulho. O senhor foi um precursor das ocorrências que nós começamos a atender, como resgate. O senhor de 89, 90, quando o senhor chegou em 90 ou 91, o senhor já estava ali, né? Você sabe da história, né, Paulo? A gente sempre atendeu esse tipo de ocorrência, mas estruturado como sistema resgate, naquele momento, realmente era uma coisa muito nova. O senhor recebeu um auto-salvamento especial ainda cheirando novo, né? Novo, da Alemanha, o auto-salvamento especial, as viaturas de auto-salvamento que existiam na época, a gente não tem mais, mudou um pouco, né, o nosso modelo de atendimento operacional, mas naquela época existiam os auto-salvamentos, o auto-salvamento especial que você já falou, as unidades de resgate. Resgate, né? A Willy Coach, né? O Willy Coach, as americanas. A primeira unidade de suporte avançado era um micro-ônibus. Era um micro-ônibus. Que foi azul, depois virou vermelho. Acho que você chegou a pegar um pouco disso também. O pessoal do Grau, né? O Jorge contou. O Jorge ele veio um pouquinho depois. Aí. Ele é muito antigo no resgate, mas essa fase inicial, que eu me lembro que já era o Stefanelli, já era, o Dr. Oswaldo, que já saiu do sistema, e outros. Mas realmente ali era um lugar onde a gente trabalhava muito, né? Corria muito, como a gente fala, né? Tinha muita ocorrência. Era única, né? Então ele corria para a cidade inteira. Para a cidade inteira. Então o plantão nosso lá, o área de 24 horas, ele era agitado. Mas, claro, dentro daquela história da juventude, você gostar, a gente ama isso, né? E ter essa oportunidade lá no GBS, que a gente chamava GBS na época, foi realmente espetacular. Eu acho que não poderia ter sido melhor o começo da minha carreira como tenente, que não estar lá naquele momento, com aquelas pessoas, você citou algumas, né? Que eram nossos comandantes. Peguei lá o Coronel Ailton Casertani, o Amaral, enfim, uma série. Não quero falar para não esquecer de ninguém, né? Lógico. Que muitos aí vão ver o nosso... Depois vão ver, né? Não lembrou de mim. Mas todos, sinceramente, todos que eu tive o privilégio de trabalhar como subordinado à época, né? Jovem tenente. Mas ali o Coronel Caldas, ele tem tinha, né? O Caldas, quando eu cheguei, ele já estava aposentado. Já estava aposentado. Mas ele tinha mística ali. Né? Totalmente. E ele era vivo, ele ia muito lá, né? Então, a primeira vez que eu vi o Caldas, já conhecia a fama de aluno na academia. De academia. Quando eu vi o Caldas a primeira vez, eu tô diante de uma referência, um cara que é importantíssimo para a história do bombeiro. E ele era uma pessoa extremamente humilde, né? Eu acho que você interagiu com ele. Ele era um cara extremamente humilde, era um cara, como a gente costuma dizer, ele era um profissional muito à frente da época dele. Talvez hoje ele estivesse meio ambientado, perdido, né? Mas na época ele era realmente uma no final da década de 80, quando ele saiu, né? 89. 89. E tudo que a gente tem, a estrutura que a gente tem hoje, foi quase que não criada por ele, mas foram idealizadas por ideias, né? Ideias que foram concretizadas mais tarde, que eram pensamentos dele, né? Que eram coisas até que ele fez, né? Equipamentos que ele criou, técnicas que ele criou. Ele era um cara muito criativo. Né? O sistema de gestão da prontidão é uma referência até hoje. Eu estive em Brasília esse final de semana, né? E eu encontrei lá o Coronel Paulo, que ele é o primeiro comandante do bombeiro quando o bombeiro mudou para Brasília, do Rio de Janeiro. Mudou a capital federal. E ele era amigo do Caldas. Então foi um privilégio. Ele está com 85 anos, eu acho. Foi um privilégio conversar com ele. Ele lembrou do Caldas, contou várias histórias, algumas que a gente já conhece. Então a gente vê a importância, para dizer da importância que o Coronel Caldas teve, não só para o bombeiro de São Paulo, como para os bombeiros do Brasil, né?
O senhor já estava na época dos incêndios, né? E tiveram grandes incêndios na área do primeiro grupamento, na área de atuação, né? O da CESP, o senhor já estava? Não, CESP 87. 87, não estava. Mas assim, as grandes ocorrências do centro, né? Centro e região que fazia parte do atendimento da unidade do primeiro GB, foram vários, né? Aqui na região da 25 de março, me lembro de alguns grandes incêndios. Grandes, né? Grandes incêndios. Incêndios industriais, numa época em que ainda havia aqui próximo, hoje quase praticamente não tem indústrias, mas próximo à região de Ipiranga, a região da Aclimação, Cambuci, grandes incêndios em parques gráficos. E assim, claro, ocorrências que ficaram celebrizadas, né? As 2 quedas da aeronave, foi na área do primeiro GB, 96 e 2005. O senhor estava de plantão na de 96? De 96 eu estava no quartel dando instrução no curso de mergulho. Meu lembro até hoje, outubro de 96. Fui sair com as guarnições que foram dar os primeiros atendimentos. E em 2007 eu morava a 3 quadras do incidente, eu fui a pé. Putz, eu lembro, senhor. Eu fui a pé. Não dava para chegar, evidentemente. Lógico, o trânsito ali na região ficou parado. Eu peguei o meu equipamento no porta-mala do meu carro, tinha acabado de chegar e fui a pé para o Foi a cena mais chocante que o senhor viu também? Eu acho, em termos de... Bom, depende, né? Muitas vezes a cena que eu não diria chocante, mas que nos impacta mais, são ocorrências que nem foram tão famosas, mas por alguma circunstância especial acaba nos... Né? Mas agora, em termos de dimensão, realmente, se eu fizer uma análise dessa ocorrência e com a de 96, da primeira queda da aeronave lá na região, foi muito próximo, né? No Jabaquara, realmente, em termos de dimensão, foi uma coisa muito impactante, né? As duas. E uma diferença muito grande de uma e outra, né? Porque você vê, entre 96 e 2007, houve uma série de inovações dentro do Corpo de Bombeiros. Nós aprendemos muitas coisas. Nós aprendemos, exatamente. E principalmente a questão da gestão de grandes emergências. Então, quando eu lembro da ocorrência de 96 e eu vejo a de 2007, tem um gap, uma diferença, uma evolução muito grande entre uma e outra. E se a gente vê hoje, né? Ocorrências mais recentes. Mais recentes, citando lá o lago do Paissandu. A gente Guarujá, Santos Guarujá. Até a última, né? Em Franco da Rocha, né? Da Rocha. A gente hoje consegue ter um domínio, né, da gestão operacional, coordenação, gestão mesmo, muito melhor do que nós tínhamos, mas isso é fruto de toda essa evolução que a gente experimentou nos últimos 20, 30 anos. Mas aqui, especificamente na região centro de São Paulo, foram muitas ocorrências. Qual a ocorrência que o senhor mais gosta de atender? Não é que gostava, porque o senhor é comandante, que a gente sabe que lá no carro, na viatura, o senhor tem lá todos os equipamentos e der qualquer ocorrência, o senhor está lá equipado e atendendo. Qual que o senhor gosta mais? Mas o senhor gosta de alguma específica? Eu acho que qualquer ocorrência de bombeiro ela é muito motivadora, né? Todas as vezes que você tem a oportunidade de proteger a vida de alguém, salvar a vida de alguém, salvar algo que é importante para alguém, né? Fazer a proteção de um animal, um pet de alguém. Pois é. A casa, por mais suntuosa ou humilde que seja, isso nos dá um prazer muito grande. A gente é aquilo que nos move. É a nossa cara. A gente sabe disso. Mas qual que o senhor mais gosta? Tem alguma, vai? Por exemplo, o incêndio. O senhor gosta mais do incêndio? O senhor gosta mais do salvamento? Eu gosto muito das ocorrências de salvamento. Eu gostava, né? Salvamento em altura, as ocorrências que implica você realmente tem que pensar, você tem que montar sistemas, você tem que fazer a gestão das pessoas, do equipamento para fazer um resgate. Às vezes, em situações muito difíceis, sempre foi uma coisa que eu gostei muito. Sempre gostei muito de fazer conta, né? Então, calcular as coisas, força, o mergulho, que também é uma coisa que não é só mergulhar, né? Lógico, você sabe, depende de todo um cálculo operacional. Eu sempre gostei muito, sempre me atraiu muito esse tipo de coisa. Salvamento em altura, o senhor já pegou algumas ocorrências boas aqui no centro, né? Muitas. Desde as ocorrências, infelizmente, de tentativa de suicídio, ocorrências de... Essas são muito comuns, eram muito comuns até hoje. Trabalhadores fazendo manutenção de fachada. Dá um problema ali no equipamento, a gente tem que fazer o resgate. Daqui a pouco tava lá o senhor, né? A gente chega, o cara tá se apoiando numa latinha lá em cima. Quantas e aí desce e faz o resgate, tira a pessoa. Essas ocorrências realmente eu sempre gostei muito de E a guarnição do área do primeiro GB, imagina, né? Ela era toda desse jeito, né? Empolgada, né? Pega o pessoal que
Pô, tem uma ocorrência agora de salvamento, eba! Né? Não é que a gente tá torcendo pra acontecer alguma coisa, mas é que elas são legais de serem atendidas, né? Até nisso mudou, né, Paulo? Porque hoje, você veja bem, isso, e mudou pra melhor, eu acho, né? Porque hoje todo o componente de corpo... Naquela época a gente tinha os especialistas, né? Porque você tinha, na verdade, né, o bombeiro especialista em incêndio e você tinha o bombeiro especializado em salvamento. E eles eram pessoas, eu não vou dizer diferentes, mas tinham atuações especificamente diferentes, né? Hoje não, a gente forma um bombeiro completo, eu diria, né? Porque toda a guarnição de bombeiro, ela tem pessoas que sabem lidar com a questão do incêndio, sabem lidar com a questão do salvamento de altura, do outro salvamento veicular, que é uma outra área muito grande. Eu acho que isso é uma evolução da nossa escola superior de bombeiros, né? Porque não só... Porque eu lembro quando eu fiz o CBO em 99, eu comecei aqui, terminei lá. 2000, foi a primeira turma lá. Então o pátio era de terra, a gente marchava de quarta-feira, se eu não me engano, de manhã, levantando poeira. Levantava aquela poeira e você fala, pô, que legal. Onde tem as árvores, as 3 árvores, ali era o rancho, então a comida vinha. Então, mas isso não tirava da gente aquela vibração de ter a escola, de estar ali. Mas a evolução, ela foi muito pertinente ao Corpo de Bombeiros, exatamente porque hoje o senhor forma e o senhor sabe que a molecada sai muito bem preparada de lá. Isso é um orgulho pro senhor? É um grande orgulho para todos nós, né, Paulo? Para todos nós bombeiros, né? Eu sempre costumo dizer que quem chega na escola e olha aquela coisa toda, fala, pô... Não é possível. Não veio... E a gente fala muito isso para o aluno, né? Isso não veio do dia para a noite, né? Isso é uma construção que tem a mão de muitas pessoas. A minha sala de aula era onde é o GE. A minha sala de aula. Começou expandindo. O senhor me deu aula lá no CBO, pô. E uma coisa que eu acho que marcou muito, isso é uma característica nossa, é a gente incutir no aluno, não importa se é de formação ou de especialização, que chega lá na escola, de que ele é parte daquilo, né? Então incentivar o sentimento de pertencimento, o cuidado é muito grande. A gente tem essa tradição na escola, de cada turma que passa lá, ela deixa um legado. Esse legado não são obras grandiosas, né? Mas são coisas que marcam a passagem dele. Nem que seja, por exemplo, plantar uma árvore, ou restaurar um monumento que nós temos lá, ou melhorar uma técnica. A gente fala do legado, ele pode ser imaterial também. Hoje a molecada é muito boa nessa questão de desenvolvimento de aplicativo. Então, deixar um legado imaterial, de uma criatividade, de um equipamento, de um software que seja, de um aplicativo. E isso a gente leva muito a sério. Então, a escola hoje, quem chega lá realmente se sente pertencente. Todos nós, bombeiros, né? Isso é uma coisa que eu acho que faz toda a diferença, não só na questão do ensino, do aprendizado, mas realmente de você cuidar das coisas, né? Não, isso pra gente é um processo muito, muito importante, né? Eu acredito, nós pegamos desde o início, não só do bombeiro se adaptando a atender a todas as emergências, mas também as mulheres, né? Hoje em dia, quando o senhor fala lá, fazer um teste, que a mulher tem que carregar o boneco de 80 quilos, não é? No final, né? 90, né? 90 quilos no final. Escuta, não adianta a gente ter algum outro tipo de teste, porque ela vai pegar isso numa ocorrência real. Sim. A mulherada tá mandando bem lá na escola, não tá não? Eu diria que essa questão de gênero não é um problema para nós, porque o que nós fazemos? Primeiro que o nosso treinamento ele é para ser bombeiro, não importa se homens ou mulheres, não importa. Então, desde o princípio, quando a gente faz a seleção, a gente aplica testes que são exatamente o que o profissional vai desenvolver na atividade operacional. E todo o treinamento é voltado para isso. Eu acho que em algum momento, se já não fizeram, vão entrevistar o Coronel Camargo, que é o atual comandante, né? Ele vai falar, ou seja, ele vai vir. Do treinamento diário que acontece da atividade. Então, todo dia de manhã o aluno ele faz uma parte de um teste, por exemplo, de salvamento aquático, né? Que é uma simulação de uma situação real. E não tem avaliação de nota, né? Escuta, foi metade bom, 2, não. Ou apto ou inapto. Apto ou inapto, ou fez ou não fez. E quantas vezes ele faz? Até que ele consiga fazer. E existem condições de que seja feito. E o conjunto aquático lá, como é que tá? Espetacular, né? Uma piscina de 25 metros com um poço de 6 metros. Uma mais rasa para atividade de natação, né? De treinamento físico, e outra para treinamento operacional com água. Onde a gente consegue fazer mergulho, a gente consegue fazer resgate, a gente consegue simular treinamento de salvamento em corredeira, enfim, uma série de coisas que o nosso conjunto aquático
aquecido, né? A gente pode Lógico, usá-lo lógico. em qualquer época do ano, e Franco da Rocha é uma região que é fria, né? É fria. Então a gente realmente dá ao aluno hoje toda a condição de aprendizado e de treinamento. Muitos às vezes falam, né? Escuta, vocês vão fazer algumas ações com os soldados. Escuta, eu lembro do GBMAR, de ocorrências de incêndios que duram 12, 13, 14 horas que você fica nela. E há necessidade da gente preparar mentalmente os nossos bombeiros. E às vezes as pessoas se confundem, o senhor não acha? Fala assim, vocês deixam lá o pessoal, vocês exigem muito de um treinamento. Escuta, mas a gente está aplicando a técnica. E não é que ele não vai passar isso, ele vai passar isso. O senhor passou isso no Exército, na Polícia Militar, na Academia e também no Corpo de Bombeiros. Ela é uma real. O treinamento bom, Paulo, e a gente sabe disso, você sabe, é um treinamento que simula a realidade. Então, como é que o bombeiro trabalha? Ele assume um plantão às 7 horas da manhã, 7h30 da manhã, exatamente. 24 horas até 7h30. O que vai acontecer nessas 24 horas? Muitas coisas, né? Existem situações, você vivenciou isso, onde não dá tempo de almoçar, não dá tempo de... Larga-se tudo, não se dorme, né? E como é que você treina isso? Né? A escola procura, nesses treinamentos simulados, em tudo que a gente faz lá, trazer o mais próximo da realidade, porque é exatamente isso que o bombeiro formado vai enfrentar na realidade. Né? Então não há necessidade, muitas vezes, a gente fazer um treinamento muito criativo, onde a gente tenha que exigir muito fisicamente. Não, a gente simplesmente faz um treinamento onde ele vai, num período de 24 horas, existem os simulados lá, né? As nossas manobras, então ele fica 24 horas atendendo a ocorrência. Porque é o que ele vai fazer. É o que vai fazer, né? E que tipo de ocorrência? As mais diversas, né? Você não sabe o que o alarme vai chamar, se é para resgatar alguém num poço, se é para apagar fogo, se é para cortar um carro, se é para... Não sabemos, né? Como é que o senhor vê hoje o nosso sistema? O senhor como comandante, né? Eu tenho certeza que o senhor tem uma experiência muito, muito real, muito participativa de tudo que o Corpo de Bombeiros faz. O nosso sistema hoje, o senhor vê que ele está bem executado porque nós temos para todas as ocorrências algumas soluções boas. Por exemplo, uma ocorrência onde há necessidade de um médico. Nós temos lá o grau junto com a gente. O senhor acha que a gente tem ainda, assim, estrategicamente, evoluções para o futuro? Nós vamos poder usar mais, por exemplo, aplicativos, tecnologia? Como é que a gente pode melhorar? Não, o nosso serviço é um serviço de ponta, mas eu falo assim, como que a gente vai poder melhorar, não só fora do país, junto com a Conrado Essel, mas utilizando novas tecnologias? O senhor vê que isso vai entrar no nosso dia a dia? O princípio é o seguinte, pelo que eu acredito, por mais que haja tecnologia, e elas são importantes e elas modificam muitas coisas, acho que o serviço de bombeiro nunca vai, eu penso e acredito, que ele nunca vai prescindir do profissional. Né? Você precisa de alguém. Né? Porque na hora em que, da verdade, que precisa pular na água, vamos dar um exemplo assim, numa corredeira e segurar alguém, não vai ter um equipamento que faça isso. Não vai ser uma tecnologia que vai ajudar. Vai depender muito do homem. Porém, a tecnologia, sim, ela vai trazendo novos equipamentos, ela vai trazendo mais condições de segurança para o bombeiro executar o serviço dele, ele vai trazendo melhores formas de o bombeiro ser acionado, de fazer a gestão de emergência. E nesse sentido, a gente tem caminhado bastante. Né? Só para dar um exemplo, foi criado, né, a gente já está em fase de teste, um aplicativo, por exemplo, orienta o banhista. Quando ele chega numa praia, ele lê um QR Code com o celular, aí é o que se chama da realidade aumentada, né? Ela abre um programa, instala um aplicativo em que ele aponta a câmera do celular para o perigo, para o mar, né? Para a costa, e ele vai indicar exatamente onde estão os perigos, né? As correntes de retorno, os locais onde é mais arriscado fazer praticar atuar na prevenção, o senhor fala. Exatamente. Isso. Então a tecnologia ela melhora muito, principalmente a questão da educação pública e da prevenção, o que evita que aconteça a ocorrência. Aliás, a nossa prevenção, ela é um case de sucesso, eu posso falar internacional, porque eu nunca vi tamanha quantidade de prevenções que a gente faz, não obstante o atendimento operacional. Eu falo isso por causa das ocorrências de incêndios. Quando a gente olha os gráficos, né, que na década de 70, Andraus, Joelma, Grande Avenida, 80... a gente sabe que tínhamos muitas ocorrências de incêndios e elas eram altas, proporcionalmente, 70%, 60% de ocorrências de incêndios, bombeiro, incêndio. E hoje, quando a gente vê, já na 6ª edição já das legislações nossas, com leis
que obrigam, que dão poder de polícia pra gente, de fiscalizar, que dão poder para que a gente possa tomar providências. É legal quando você vê que um trabalho como do Departamento de Segurança contra Incêndios vem diminuindo o número de ocorrências, não é, comandante? É realmente atuar na prevenção aí no aspecto da prevenção dos sinistros em edificações é uma coisa também que o bombeiro nos últimos 30 anos evoluiu muito. Muito movido pelo que você disse mesmo, né? Por grandes ocorrências, tragédias que aconteceram. Aprendemos a duras penas. Então hoje realmente a gente tem uma situação muito diferente do que já foi. É claro que existem outros desafios, né? Porque os métodos construtivos eles vão mudando e evidentemente você tem que periodicamente fazer uma atualização das normas, né? A forma como as pessoas se movimentam também ela muda, isso requer também atualizações. A forma como a energia gerada também ela está mudando e isso requer novas atualizações, enfim, uma série de coisas. Mas o fato e você disse muito bem, que a queda estatística, né, de vítimas de incêndio, que era muito alta na década hoje. De 70, hoje é muito menor. Mas isso é graças realmente a toda essa preocupação com a prevenção e com a segurança das instalações físicas, sejam comerciais, sejam residenciais. Isso traz pra gente uma grande... às vezes quando a gente chega em ocorrência, né, a gente vê, escuta, o auto de vistoria? Sim. Puxa, então a gente sabe que um sistema de hidrante funciona, a gente sabe que vai olhar para um lado tem um extintor, a gente sabe que algumas coisas vão ajudar. Obrigado, Jennifer. Imagina. E não é só para uma regularização, né? A regularização é importante, ela é lógico. obrigatória, ela é necessária, mas não só isso também, né? À medida que as pessoas, os ocupantes dessas edificações, sejam as pessoas que ali trabalham ou morem, e entendem a importância que é, primeiro, conhecer como é que esses equipamentos funcionam e principalmente mantê-los funcionando, isso faz também uma grande diferença. Aí a gente já está navegando numa questão não só de regularização, mas também de educação pública, né? E isso é muito importante também, temos feito muita coisa nesse sentido. Das evoluções, né? Porque o senhor chegou em 91, né? Desculpa, Bombeiro 91. E qual foi a maior revolução que o senhor viu no Corpo de Bombeiros? O que o senhor viu assim? Eu acho que a capacidade que nós tivemos de capilarizar o nosso atendimento. Porque quando aqui nós chegamos, né, a gente tinha poucas unidades de bombeiros na cidade de São Paulo e região metropolitana e principalmente no interior. Qual foi a nossa estratégia? Foi especializar o homem e capilarizar esse atendimento. Essa é a nossa estratégia até hoje. Até hoje. E claro, aí sim, tecnologia colaborou muito com isso. Muitas coisas que nós chamamos de pessoas, principalmente na questão de processos, né, de gestão, que a gente dependia de pessoas para fazer, hoje nós temos sistemas. Então é mais uma ferramenta ali, mais uma ferramenta que a gente disponibiliza para o operacional. Então isso realmente, eu acho que essa é a principal revolução que nós fizemos ao longo desses quase 33 anos que eu estou aqui, que eu vejo muito claramente, né? A gente nota... você se lembra aqui na nossa central quantas pessoas trabalhavam na gestão? Nossa, muito mais gente que hoje. Hoje é muito menos. A gente faz muito mais coisas, né? Lógico. E a gente disponibilizou muito mais gente para atender efetivamente a nossa razão fim, né? Que é atender as ocorrências do Estado de São Paulo. Nós estamos nesse momento num plano de expansão muito legal, que as pessoas às vezes não sabem. Conversando com as cidades menores, o senhor podia explicar o que está acontecendo hoje no Corpo de Bombeiros com essa expansão que nós estamos chegando em algumas grandes cidades até e pequenas cidades principalmente? É tudo o resultado do que nós estamos falando, né? Foi a melhora da gestão, foi a eficiência, foi a tecnologia que permitiu que a gente elaborasse sistemas, né, de atendimento com eficiência. Não só isso. Nós, em 2015, aprovamos um Código Estadual de Emergência que disciplinou toda essa questão de atendimento de emergências no Estado de São Paulo. E, juntamente com isso, nós fizemos a classificação das cidades. De acordo com o número de habitantes e o risco que a cidade tem, seja por instalações comerciais, instalações industriais, plantas específicas. E aí nós elaboramos uma estratégia de que tipo de estrutura que o bombeiro ia ter nessa cidade. Então nós temos desde estruturas maiores, são os postos de bombeiro, que chega a ter 24 bombeiros num posto, dependendo, né? Ou mais de um posto até numa cidade. E nós temos uma estratégia que você sabe, que são os bombeiros comunitários, que é justamente para as pequenas cidades, onde a nossa estrutura ela tem um bombeiro. Ele tem um bombeiro.
Mas ele trabalha sozinho? Não. Acho que não. Ele trabalha com quem? Com as forças da municipalidade. Seja os agentes de defesa civil, ou funcionários da prefeitura, que são treinados. Bombeiros que são civis treinados, né, pelo município. E isso, Paulo, tem dado um resultado espetacular. Então São Paulo precursor de novo. De novo, não é? Não é verdade? Isso é verdade. Isso de uma forma organizada, de uma forma sistematizada, trazendo dentro de um sistema único, isso. Exatamente. Falando a mesma linguagem, usando o mesmo sistema de comunicação, com a mesma doutrina, com o mesmo treinamento. Muitos grupos de bombeiros comunitários, né, ou bombeiros públicos municipais lá na ESB. Como que era a reação deles quando chegavam na ESB? Extremamente positiva, porque... Pô, eu tô aqui treinando... Toda aquela estrutura que a gente tem, não é? Você traz lá o bombeiro, que a gente chama, né? Essa mesma legislação que nós citamos, trata os bombeiros do município, né? Contratados pelo município, como bombeiros públicos municipais. Então você dá esse profissional toda aquela gama até, de... às vezes uma base de bombeiro civil, mas eu só preciso explicar que o bombeiro civil ele é um bombeiro que ele tem a capacidade, é uma profissão regulamentada, né? Com muitas histórias, estruturas, e que eles fazem um trabalho com característica privada. Para atendimento público, há necessidade de ter um treinamento... Trabalho importantíssimo. Importantíssimo, é lógico, a gente sabe disso. Mas para atendimento do bombeiro público, precisa treinar um pouquinho outras ações. Sim, então é nesse ponto que ele chega? Exatamente. Porque você fez bem a diferença, a importância, né, dos bombeiros civis nas plantas industriais, nas plantas comerciais que tem algum risco. Então eles, na verdade, são aqueles que acabam dando o primeiro atendimento, que muitas vezes evita o atendimento do bombeiro público, né, dos militares, no nosso caso da Polícia Militar. Mas quando você coloca isso dentro de um sistema, essa é a grande diferença. Essa é a sacada. Essa é a sacada. Isso que o pessoal não entendeu ainda. Exatamente. Em outros lugares. Porque isso fica dentro de uma única estrutura, onde você tem comunicação, onde você tem doutrina, onde todo você mundo tem sabe o que vai acontecer. Recursos, não é? Recursos, porque veja, se uma ocorrência começa pequenininha, clica no rádio lá na cidade, você tem uma estrutura inteira do Corpo de Bombeiros e da Polícia Militar dentro do mesmo sistema, falando a mesma linguagem de comunicação, falando a mesma doutrina, falando a mesma técnica, utilizando o mesmo capacete, o mesmo equipamento, a mesma unidade de resgate, tudo, né? Exato. Então, essa sem dúvida nenhuma, né? Você falou. Eu acho que é a grande sacada. Foi a grande sacada e foi a grande evolução que nós. Não é uma coisa também que a gente inventou há pouco tempo, não. Isso já foi enxergado lá atrás por muitos comandantes, muitas pessoas que nos antecederam. Mas, como tudo, né? Exige maturidade, exige o momento certo das coisas acontecerem. Nos últimos anos, né? Eu diria uns 10 anos para cá, talvez um pouco menos, um pouco mais, que a gente realmente acelerou, não é? Nós, que eu digo, a organização. E estamos chegando nesse momento muito feliz aí que propicia a expansão dentro dessa coisa que nós desenhamos e acredito que está dando muito certo e ainda vai dar muito certo. Porque nós temos realidades diferentes. O Coronel Luciano, né? Mandar abração para ele. Ele sempre faz aquelas apresentações bem interativas dele. A comparação do estado de São Paulo com a população do Canadá. 46 milhões de pessoas no estado de São Paulo, 36 milhões de pessoas no Canadá. Então quer dizer, um país perto de um estado, a Grã-Bretanha inteira, juntamente com a área menor do que a área territorial de 249 mil quilômetros quadrados do estado de São Paulo. Então nós temos aqui um país aqui dentro. Quando a gente vai fazer uma comparação nossa, a gente gosta muito de fazer isso, o tal do benchmarking, até das boas práticas, daquilo que funciona, é muito difícil você fazer uma comparação, porque como é que nós temos que comparar o bombeiro de São Paulo? Com algo que seja da mesma dimensão, como você está falando. E existem muito poucos do mundo. Quando é que você vai encontrar uma organização que tem 46 milhões de habitantes? Só na China. Eu lembro uma vez, essa aí precisa fazer até eu falei, a gente recebia, né, aqui no comando. Então o pessoal veio do consulado chinês, eles trouxeram o bombeiro. Aí quando eles foram falar das cidades, né, eles falaram assim, escuta, qual que é a população que vocês atendem? Aqui são 46 milhões. Mas isso daí não é nem um pouquinho perto dos quase 100 milhões que eu tenho. Eu não lembro agora eu não lembro, agora eu tô com o Han na cabeça, mas eu não lembro de Xinjiang, eu não lembro qual que era. Mas eu só lembro que ele falava que eram quase 100 milhões de pessoas. A gente só tem em comparação com a China. Com a China, é verdade. Então, todas as vezes que a gente faz essa reflexão, a gente vê que não há outra forma de trabalhar que não seja através de sistemas integrados.
Porque se você pensar bem, fala, mas o bombeiro nos Estados Unidos é municipal. Ele é municipal, mas regionalmente ele trabalha em sistema integrado. Lógico. E lógico, comunicação, doutrina, quando sistema. não tem uma capacidade de solução, lógico, a força-tarefa que ela tem que vir de algum lugar. Como, né, imagina, incêndio pequenininho numa cidade onde tenha tanques numa refinaria, né, que são várias aí no interior de São Paulo. Escuta, a capacidade que ele tem ali de acontecer é pequena, mas se acontece, ele vai dar o primeiro atendimento. E quem que vai vir depois? Exatamente. Somos nós, não tem outra forma que não seja uma linguagem única. Quando nós estabelecemos a nossa linguagem de gestão de grandes emergências, que aqui no estado de São Paulo chama SICOI, a gente bebeu da fonte de muitas coisas, né? Como todos fizeram. E a gente viu muito rapidamente a importância que você tem de todos os entes, né? Todas as pessoas que trabalham na emergência estarem dentro do mesmo sistema. Porque senão fica muito difícil. Como é que eu chego lá falando uma linguagem de comunicação, falando uma linguagem operacional. Falando de uma área quente, área morna, eu quero escutar o que esse cara está falando, né? E o sistema, né? O sistema que nós desenhamos, né? No nosso código de emergência, ele disciplina tudo isso. Claro, existe uma lei genérica, uma lei complementar, existem portarias, né? Que regulamentam tudo isso. Mas nós entendemos, né? Que a única forma de a gente fazer frente aos desafios que se apresentam, que ainda irão se apresentar no atendimento emergencial, ele requer soluções inovadoras. E essas soluções elas foram construídas, estão sendo construídas ao longo dos anos e estão colocando num caminho que eu acredito que é sem volta. Sem volta. Igual quando a gente tem, por exemplo, quando eu cheguei aqui no Corpo de Bombeiros, a gente tem a fundação, hoje a Fundabom, mas a Fundação Conrado Wessel. Ela tem um papel primordial na nossa evolução, o senhor não acha? Fundamental. Por causa explicar para o pessoal o que é, né? A Fundação Conrado Wessel é uma fundação aqui de São Paulo que lida, né, faz a gestão do patrimônio deixado pelo Conrado Wessel, né? Foi um argentino, um engenheiro, filho de alemães, nasceu na Argentina e viveu no Brasil. E ele tem uma história muito rica, né? Mas talvez a mais interessante, o que gerou, na verdade, todo o patrimônio que ele construiu, foi a invenção do papel fotográfico, que ao longo da vida ele vendeu para a Kodak, né? E ele era sócio da Kodak, né? Um brasileiro. A gente sabe essa história, né? E evidentemente ele ficou muito rico, né? Ele adquiriu muito patrimônio com essa história. E ele, quando morre, ele deixa em testamento, né? Ele não tinha herdeiros. E ele deixa em testamento que ele gostaria que todo o fruto do patrimônio dele virasse uma fundação e que essa fundação atendesse a 5 entidades que ele elencou. E uma delas foi o Corpo de Bombeiros. Mas ele foi muito generoso com os bombeiros, porque ele disse que todo o recurso destinado às outras 4 para o bombeiro deveria ser o dobro. Você já estava aqui na época, já. Quando formou eu acho que eu posso estar cometendo algum equívoco aqui de data, mas a organização da fundação, eu acho que ela é de 94 ou 95. É isso mesmo. Já estávamos aqui, né? A gente acompanhou bem esse processo. E ao longo do tempo, esse recurso que vem dessa fundação, a gente em algum momento disse, olha, vamos usar isso. Era para premiar os bombeiros. Era para premiar. Como é que vai premiar? Como é que vai premiar? Então a gente começou a investir no envio dos nossos profissionais bombeiros, né, para o exterior, para conhecer outros corpos de bombeiros. Desde 95. Desde 95. Quanto o senhor está mandando esse ano? Esse ano houve um atraso, né, da pandemia. Então nós estamos fazendo, acho que 3 viagens esse ano. Então esse ano são cerca de 150 bombeiros que vão para fora do país. Aí agora eles estão indo para a Alemanha? Foram para a Alemanha já voltaram, foram para Interschutz, né, a maior feira de bombeiro que tem na Europa. E ainda há mais uma viagem esse ano em Nova York para Interschutz americano, que também é uma feira de bombeiros. Mas fora isso, a gente já enviou muita gente fazer cursos, palestras, especializações. Ao longo desses anos todos já foram mais de 1.500 bombeiros para o exterior, né? E isso, sem dúvida, né? Muitas das inovações que nós trouxemos é fruto dessa experiência propiciada pela Fundação Conrado Wessel, dessas experiências, desse conhecimento que foi trazido, troca de informações, dessa troca de informações com bombeiros de fora. O senhor chefiou várias vezes a nossa delegação, né? Principalmente quando o senhor era tenente por causa das competições. Existia também algumas certames onde você tinha parte técnica e parte de competições. Eu competia na época. E realmente eu fui para muitos lugares. A gente já o próprio SICOI que nós estamos falando foi fruto de uma experiência desses grupos, né? Eu me lembro no Canadá em 95, quando a gente viu, em 96, a gente viu pela primeira vez uma viatura de comando, né? Na época eu era tenente, mas os comandantes falaram, isso aqui que a gente precisa. Olha, é um comando centralizado, organizado, onde a gente leva uma pro comunicação local. Né? Olha, começou lá atrás. Demora, né? Demora.
Mas hoje a gente tem, foi baseado de lá. Quando a gente Sim. fala e a gente vê às vezes um atendimento, isso não dá orgulho pro senhor? O senhor vê um atendimento fora do país que muitas vezes a gente tem por causa da mídia, vê rede social. Aí na hora que o senhor vê, fala assim, opa, isso aqui faz a gente igualzinho. usa aqui, a gente tem o procedimento aqui. O olha mesmo só que legal. procedimento, o mesmo equipamento, a mesma técnica, a mesma doutrina, é verdade. Agora conta pra mim, os AB Spartan, né, que foram as últimas aquisições, quando o pessoal que vem fazer a manutenção, assim, cara, eu não tô acreditando, as nossas viaturas, elas andam 30 mil quilômetros em, sei lá, em 2 anos, vocês rodam quase 100 mil num ano, e a gente vê que as viaturas estão rodadas porque onde vocês pisam acabou com o tapete de borracha por causa das grandes ocorrências. A gente atende uma ocorrência a cada 1 minuto. Se a gente conta pra alguém, ninguém acredita. Ninguém acredita. Aí tem 2 coisas que eu acho que é importante o que você está falando. Uma é o legado que a gente recebeu da história do bombeiro, da preocupação que a gente tem em cuidar do equipamento. Isso é a cara do bombeiro. A gente gosta, a gente tem na nossa cultura. Cada brinquedão bonito que a gente de tem. cuidar. Então as coisas com a gente aqui duram muito, né? O outro aspecto é justamente isso, a gente usa muito, né? Então, não é só esse caso que você está falando, não. Recentemente recebemos a visita de uma marca de caminhões, né, de plataformas que a gente tem rodando aqui. Veio o presidente da empresa, a empresa finlandesa. Ah, da Bronto? Da Bronto. E ele falou assim, olha, no mundo a gente tem 10 viaturas, 1992. 92. Em perfeitas condições de uso, nessas condições. Nessas condições, ainda usando, operando. Ainda usando. Ele falou, no mundo só tem vocês. Olha isso. Que tem 10 viaturas em estado de perfeito uso, funcional, eficiente. Opa. No mundo. Mas isso é o quê? É o cuidado que o bombeiro tem. Nossa manutenção, né? Nossa Fala manutenção, sério, quem não conhece lá da saída da Marginal Tietê da Dutra, à direita, é o prédio da nossa manutenção. E cada oficial que passou ali fala, é de dar orgulho, né, comando? Realmente, olha, eu acho que nossa instituição não era de dar orgulho. Os profissionais, a gente tem realmente uma capacidade de se reinventar, de criar, de cuidar, de aprender. É uma organização que aprende. Nós somos uma organização que aprende com os outros e com nós mesmos, né? E eu acho que isso é a diferença. É uma organização que aprende. E a gente nunca parou de aprender. E nunca vão parar. Não vão parar. E nunca vão parar. Então você falou da manutenção, quantos mestres, né? Mestres. Que desbravaram, na verdade, aqueles equipamentos importados da década de 90. Como é que conserta? O nosso prédio do comando mesmo, ele chama Comandante Cianciulli, de ele trazer uma série de implementações da bomba no caminhão de bombeiros que ele que inventou. Aí depois foram ser copiadas e ele na raça. É de dar orgulho. Esse fabricante falou para nós, falou. Né? Ele falou, poxa, o impressionante é que vocês aprenderam a consertar. Olha isso. E nós aprendemos a consertar. Aí ele falou isso. Vou falar pra ele, você não quer levar essa aí? Vamos trocar, já que o senhor mundialmente, essa aí o senhor fica pro senhor pra estudar, pra ver quais foram. Mas você vê que desde da sua história o bombeiro sempre foi preocupado com a coisa pública. Lógico. Que isso é importante. Preocupação geral. Com equipamentos são caros, então eles têm que ser bem cuidados. Ele falou quanto estavam hoje? O Palombo, com com esse reposicionamento mundial que a gente teve pós-pandemia, de dólar, de moeda estrangeira, o valor das coisas dobraram. Né? Então o que custava. $1,5 milhão, pode colocar. Hoje é o dobro. Então o que custava $1,5 milhão, hoje custa 3, custava 1 milhão, custa 2. Isso não é só de produtos importados. Né? De euros. Mas eu não estou falando só de produtos importados. O mercado brasileiro também. Nós estamos passando por um momento difícil. Daí a importância cada vez mais de a gente cuidar do que a gente tem. Porque realmente. Claro, são fases, são ciclos econômicos, a gente já viu isso outras vezes, isso tende a melhorar. As viaturas nacionais vieram muito bem nessa da expansão. Sim. Aquele caminhão autobomba que tem os aspersores laterais e frontais, pô, o bombeiro entra. Essa é uma outra coisa. Sério. A gente está falando muito de viaturas importadas, mas é importante dizer o desenvolvimento que houve na indústria nacional de equipamentos. Tem plataforma ainda. Né? Exatamente, de equipamentos e de viaturas de bombeiro foi muito grande. Você comparar viaturas que a gente usava na nossa época quando eu era tenente e o que a gente tem hoje, é uma evolução muito grande. São viaturas muito mais eficientes, que duram muito mais, que tem uma capacidade de operacional muito melhor, né? Então essa é uma grande diferença também. Você falou das grandes diferenças que a gente percebe, é também nos equipamentos nacionais, muito grande. Até também, eu estou vendo aqui um desfibrilador atrás, empresas nacionais evoluindo também com o atendimento, porque eles sabem que a gente vai ter uma demanda, nós vamos usar.
nós vamos salvar pessoas, que eu acho que é o mais importante de tudo isso. Mas também essa tecnologia é um espelho, a corporação ela é um espelho para o Brasil inteiro. Para outros países também da América Latina, a gente sabe muitas pessoas vieram já treinar de outras corporações na ESB, então eu vejo São Paulo como ainda, né, um polo por causa da capacidade de resposta, rápida resposta e muitos atendimentos que a gente faz a cada 59 segundos, pessoal, fala sério. Mas então, nós temos ainda uma... Você acabou de falar por que as coisas são assim. Porque a gente tem o laboratório. Existem organizações que treinam mas... e atendem pouco. Existem organizações que treinam e atendem muito. Esse é o nosso caso. Mas aí, claro, o estudo relacionado ao que nós já dissemos aqui, o tamanho do estado, o número de pessoas que aqui vivem, o parque industrial, enfim. Isso faz da gente um laboratório muito rico, né, de aprendizado. E o senhor como comandante, o que o senhor pensa futuramente para a gente? Eu acho que o bombeiro, como eu disse, nós fizemos algumas opções estratégicas lá atrás, né, que elas vêm se desenvolvimento, se concretizando no dia de hoje, que apontam um caminho, eu acredito que muito promissor para o Corpo de Bombeiros, né? Quando a gente viaja, como você disse, a gente vê o que se faz no mundo, o que se faz em outros estados e vê o que a gente está fazendo, a gente tem a certeza que a gente está no caminho certo. Então os desafios, né, do futuro, a curto, médio e longo prazo, é a gente perseverar na nossa estratégia, cada vez mais a gente especializar o homem, cada vez mais a gente fazer o uso da tecnologia, que ela veio para ficar, e cada vez mais nós fazermos a análise preditiva do que vai acontecer. Isso já é possível hoje. Você alinhando né, a inteligência artificial com a estatística, com o atendimento, hoje a gente já consegue fazer análise preditiva. Não só nós, muita gente faz, muitas organizações da área de segurança já fazem isso. E nós vai acontecer ali, coloca o recurso ali. E nós já estamos entrando nessa fase. Já estamos, não é um sonho de futuro, nós já estamos nela. E eu acho que a estratégia que a gente adotou para trazer toda essa gama de novas especialidades, ele aponta um futuro muito promissor para a gente. É demais. E o nosso legado passado é fantástico, né? Nós tivemos a festa dos veteranos lá na Escola Superior de Bombeiros. Que bonito que foi, né? Depois de tanto tempo. Essa é outra coisa que é a cara nossa, legal, né, Paulo? né? A gente conversar com os veteranos. É muito legal, é a nossa história, né? E a gente que já está no final, a gente está mais lá do que aqui, né? Eu ia perguntar isso pro senhor. O senhor já está preparado? Eu acho que nunca ninguém está, né? Quando você entra aqui, a gente tem a gente tem a falsa ideia da perenidade, né? E a gente sabe que um dia vai passar. Então, realmente, a gente vive de forma muito intensa. Todos nós, você, eu, todo mundo que passou aqui, tem muita história. A nossa vida ela é muito rica de histórias, de experiências, de emoções. Então, realmente, você chegar próximo disso acabar... Bate um friozinho na barriga? Um gelão. Mas é o que tem que acontecer. Lógico, a gente sabe. O senhor é uma pessoa muito bem resolvida, uma pessoa que tem... já tem tudo isso. Quem conhece o senhor sabe que o senhor estrategicamente já pensou tudo. Não, a gente está preparado e assim, né? Mas o legal, a alternância ela é muito importante. Mas é legal o senhor olhar também para trás e falar assim, olha só o que a gente desenvolveu, né? Olha só o Corpo de Bombeiros, como a gente recebeu, como a gente vai passar, né? Eu vejo que... E sabe o que é legal, Paulo? Você é igual, né? Nós todos somos iguais. A gente não se economiza, né? Não. O bombeiro é um cara que não importa se é cabo, soldado ou coronel, é um cara que não se economiza. A gente vive muito intensamente. Então realmente nos dá uma sensação de dever cumprido, de orgulho muito grande. A gente olhar para trás e falar, puxa, olha quantas coisas que a gente conseguiu participar, quantas coisas a gente conseguiu colaborar. Então isso nos dá assim, a tranquilidade de saber que é um tempo, né, longo, nossa estrada é longa, mas em que em determinado momento a gente tem que virar a página e vamos para novos desafios, né? Essa eu acho que é a maior sacada da nossa corporação, é a gente ter essa, não só alternância, mas essa transferência do nosso passado, transferir o nosso passado e cada vez tudo que a gente faz no presente vai passando para as novas, nós vamos passando para as novas gerações e esse conhecimento não se perde, não é? E a prova disso é o que você falou, né? Não só no campo do conhecimento, mas também do relacionamento. De a gente reverenciar os nossos veteranos, como fizemos lá na reunião recentemente, fazemos todos os anos, né? Retomamos pós-pandemia. As pioneiras do fogo estavam lá, entraram em 1991, né? Foi quando eu cheguei. Foi quando o senhor chegou. E elas lá, né, todas vibrando, né? Muitas lá falando das ocorrências, de como que era, de como... Então, traz pra gente
eu acho que esse sentimento, né, de falar assim, meu Deus, como é legal a nossa corporação. Não, a gente tem a certeza que a gente fez a escolha certa, né, Paulo? Eu tenho certeza. E eu tenho certeza que qualquer um de nós pudesse voltar atrás, faria de novo, a mesma escolha. Não, mas é isso. Quanto tempo já, Cabelo? Batemos 1 hora. Comandante, a gente nem roteiro fez aqui. Conversar com o senhor é muito fácil, pô. Não, conversar com você é muito fácil. Mas é demais. O senhor consegue perceber essa diferença de atendimento entre a capital e o interior? Porque nós temos um bombeiro diferente em alguns aspectos do lado do interior, não pelo tipo de ocorrência, não pela vibração. É exatamente o que eu ia dizer. Eu acho que a única coisa que muda é a quantidade e a modalidade de atendimento diferente, em termos proporcionais. Mas a técnica, a doutrina, o equipamento, o homem, tudo muito nivelado. Tudo. É o mesmo. O que muda é a intensidade. Sim, né? Eu lembro, porque estava em Santos trabalhando, incêndio em favela, em comunidade. Aí nós mandaram todas as viaturas. Quantas chegaram? 6. Então, em Santos, saíram as viaturas de Santos, saíram do Guarujá, atravessaram a balsa, outras deram a volta por Cubatão, aí quando chegaram 6. Assim, meu Deus, mas 6 é o que a gente tem às vezes, né? Mas é aí que demonstra a vibração que essa rapaziada tem. E a importância da expansão, porque agora nós pegamos os municípios pequenos, né? E colocamos lá o bombeiro comunitário, que é mais uma força que se soma a essa força profissional. A esses bravos bombeiros. Que soma também com os bombeiros públicos municipais. Que soma também, que a gente nem falou, que é uma nova modalidade, com os bombeiros voluntários. Que é muito comum fora do país, né? Que é muito comum. Nós criamos regras para o bombeiro voluntário no estado de São Paulo. E já estão acontecendo. Então, é isso que eu disse, né? A forma inovadora que eu acho que nós construímos, né? Esse sistema de atendimento de emergência no estado de São Paulo, com a lei de 2015, propicia que a gente possa ter uma união de forças, município, estado, entes privados, entes voluntários, na tarefa de salvar vidas e de preservar patrimônio e de preservar o meio ambiente. Dos momentos, a gente falou de bons momentos, mas também a gente já passou por maus momentos, né? Até por causa de bombeiros amigos nossos, ou como comandante, que acabaram se ferindo. Isso a gente não tem como... a gente sabe que a nossa profissão é de risco. A gente tenta minimizar tudo. A gente conversava até antes dos 2 meninos, né? Do Santiago e do Harrington, do incêndio da 25. O senhor estava falando que cada bombeiro equipado hoje, ele tem um investimento nosso de 50 mil reais. Hoje, em valores atualizados, o bombeiro equipado para trabalhar num incêndio, ele custa 50 mil reais em equipamentos. O que não é nada perto do que ele é capaz de fazer. De proteger o bombeiro, né? Você citou essa ocorrência recente, né? Os meninos estão aí porque eles estavam por 2 razões. Primeiro, aliás, 3. Primeiro, o cara lá de cima guarda a gente. Guardou. O segundo é que eles estavam treinados. Hoje o nosso bombeiro, com o nosso sistema de atendimento, de treinamento lá na ESB, na Cidade do Fogo, ela dá condições de conhecimento técnico do bombeiro identificar os fenômenos do fogo. Então eles sabiam que no momento que eles estavam lá ia acontecer o que a gente chama lá do flashover. Eles estavam saindo da edificação. E terceiro, porque eles estavam usando o equipamento adequado. Claro, o equipamento de proteção de bombeiro não nos torna super-homens, né? Ele tem limites, né? Então, quando ele for surpreendido ali por um flashover, aquela condição extrapolou o limite do equipamento. Por isso que eles se feriram. Mas não, felizmente, eles não morreram, porque o equipamento fez a sua função de protegê-los. Né? Então, isso tudo nos remete ao que você está dizendo. Existe o imponderável. Nós temos técnica, temos equipamento, temos treinamento, mas existem situações que é de risco. A nossa profissão é uma profissão de risco. Né? E nós somos talvez os únicos seres humanos que, quando está numa situação de perigo, em vez de fugir corre em direção ao perigo. Aí está na nossa alma, né? No jeito que nós somos. Isso pra gente não tem volta, né, comando? Quando toca o alarme e toca lá, o senhor, até os toques, né? O comando de área. Até hoje, opa, sou eu, né? A gente fica, né? Você vai lembrar do que eu vou falar. A gente fica tão treinado nisso, né?
Porque eu pelo menos era assim, né? Você acha que não era diferente. Quando o telegrafista, né? Ele ia acionar uma viatura de bombeiro, quando o barulho do botão ligando o microfone, Já sabe. a gente já acordava. Já acordava. Não precisava do alarme. Não precisava. Era o Opa! não Né? precisava nem o Você pré-alarme. não dorme, né? Que você fica, você dá aquela descansada, fecha um olho ali e tal, mas... Pô, e aí é vibração, né? Quando o senhor vê lá, toca o alarme, o pessoal fala, não, mas isso aí é mó... Você não pode ficar falando isso de 30 segundos. Não, pera um pouquinho, é uma meta, né? Uma meta operacional, uma meta legal de se buscar, né? Muitos os quartéis, não tem jeito. Só quem atua sabe. Quando toca o alarme, pô, aquela galera toda, todo mundo correndo, é legal demais, né? Quando toca o alarme é sair, né? Sair, vai embora, não importa a bora. condição que você esteja, dormindo, Dormindo, comendo, onde que fazendo vai, larga tudo. Uma atividade difícil, você larga tudo e sai no menor tempo possível e se trocando no caminho. Claro que hoje a gente mudou muito, né? A gente tem técnica até para vestir a roupa, né? Fazemos lá o treinamento da resposta operacional, né? Da cronometragem, do tempo da equipagem. Molecada tudo brigando um com o outro, aquela vibração total. Pô, quanto tempo? Vai, agora sou eu. É legal demais. E o senhor lembra alguma ocorrência engraçada que o senhor atendeu? Porque a gente sabe que engraçada é um tipo, né? Infelizmente pode acontecer. Pô, fui atender uma ocorrência que tinha um morcego dentro do banheiro. Chegava lá, não, era uma borboleta. Oh, pera isso aconteceu muito. A gente tem várias histórias dessas, Várias histórias, né? De achar que, por exemplo, lembrei de uma agora. Aí tem um bebê abandonado, né, num prédio, né? No prédio. Pô, apartamento, aquela operação, tudo trancado, corta a grade, desce por fora de rapel, chega lá, era o gato. Era, né? O gato lá dentro. Coitado do gato. O gato, caramba! Não, mas mobilizou. Mobilizou todo mundo, era um bebê. Um bebê abandonado, né? E era o gato, claro. Era o gato. Resgatamos o gato, né? Também, pô, coitado, ele tava lá dentro. Isso acontece, a gente tem coisas curiosas, né? Curiosas que essa foi legal, essa daí, o gatinho, pô, sou eu, né? Não tem problema, pô, legal demais. Das ocorrências que a gente tem na nossa vida, algumas marcam a gente. Alguma marcou o senhor? Você fala assim, ó, a primeira. Não esquece. Primeira? Como é que foi? Primeira que infelizmente a gente, pela primeira vez, a gente constatou que nos traz naquele momento até um pouco de frustração, né? Que é aquela vida que você não conseguiu salvar. E era uma criança. Imponderável. Né? Então, realmente, não vou nem contar muito detalhe, porque a gente emociona. A mais depois de velho. Mas então, eu me lembro, assim, vivamente a primeira ocorrência que eu digo assim, nós, né? As guarnições, o bombeiro, o sistema não conseguiu chegar em tempo de salvar uma vida, né? E isso realmente marca muito a vida da gente. Eu lembro muito. E aquela volta aqui de ocorrência. Aqui na região central. A gente volta na ocorrência, ninguém fala nada na viatura. Aquele climão. Assim, caramba. Mas eu acredito que a gente tem uma capacidade, né, de superação muito grande, né, Paulo? Porque, como a gente já falou, são fortes emoções, mas dentro daquelas coisas que a gente não consegue fazer, tem muitas que a gente consegue fazer, né? Então a gente consegue encontrar um equilíbrio, né? E isso, de certa forma, eu acho que traz um certo alívio, né? Um certo... puxa, fiz o meu melhor, né? Consegui, na verdade das vezes a gente felizmente consegue, e uma vez ou outra infelizmente a gente não vai conseguir. Mas é da natureza. É da natureza. Humana. 255 mil pessoas são salvas, mas infelizmente cerca de 5 mil perdem a vida, mas não é... Eu tenho que... a gente não tem culpa eu acho nisso. Que não existe nenhum bombeiro no mundo que quando não consegue não se sinta frustrado. Não existe. Eu também. Se existir, ele não é bombeiro. Não é. Não. Com certeza. Das ocorrências, de todas as ações, porque a gente se prepara, a gente tem equipamento, a gente cuida do equipamento, a gente dá a vida, né, pelas nossas ações, a gente ama a farda, e na hora que chega num local que o senhor não consegue resolver, aconteceu infelizmente o imponderável, a gente fala assim, puxa vida, mas será que não podia ter pulado por outro lugar, né? Então a gente sempre ido mais rápido, a gente fica questionando, mas a gente não consegue, não dá. Do ser humano, nós temos que entender que somos seres humanos e temos limitações. Comando, eu acho que ficar aqui a gente conversaria com o senhor o dia inteiro, com todas as ações, a gente já está aí com 1h10. 1h10 Dá já. chance pros outros, Paulo. Mas eu queria agradecer demais o senhor por o primeiro 193 BombaCast, esse novo jeito de contar esses bastidores do Corpo de Bombeiros, da nossa corporação, dos nossos treinamentos.
193 BombaCast passando lá na ESB, no GBMar, passando nas viaturas que a gente tem aqui dos atendimentos operacionais, exatamente para levar para o nosso público que gosta demais da corporação essas realidades do nosso serviço. Mas eu gostaria de agradecer, Palombo, a oportunidade, né, de fazer esse BombaCast. Eu tenho certeza que isso aqui vai ser um veículo muito importante de comunicação do Corpo de Bombeiros, da Fundação do Corpo de Bombeiros, que vai trazer muita informação, vai trazer muita atividade educacional, vai matar muita curiosidade, vai propiciar que o público tenha uma imersão, uma experiência sensorial, embora através do vídeo, do que é ser bombeiro. Então eu desejo muita sorte, muito sucesso para o BombaCast. Eu tenho certeza que daqui nós teremos muitas histórias sendo lembradas, muitas histórias sendo contadas e tendo a possibilidade de comunicar com o público, seja os nossos bombeiros, que são muitos que assistem o BombaCast, e também o público de uma forma geral, aqueles que querem conhecer um pouco mais, vivenciar um pouco mais, ver um pouco mais da experiência do Corpo de Bombeiros. Parabéns e sucesso para vocês. É isso aí, comandante. Eu tenho certeza que daqui a pouco o senhor vai estar aí também fazendo as entrevistas do pessoal no 93 BombaCast, porque a gente sabe que é muito importante para a gente manter a história, né? Quando é que a gente tem um comandante, né, gravado com as histórias do comandante, né, trazendo aí o olho encher de lágrima, eu digo de lágrima de emoção, da gente falar do nosso bombeiro. Isso para a gente vai ser muito importante para que a gente possa marcar, né? Outros comandantes também virão. Que venham muitos. Nós vamos chamar o pessoal para que eles possam contar aí essas grandes ocorrências que a gente tem, que tanto traz orgulho pra gente e pra nossa corporação. É isso, meu comandante. Sucesso. Legal demais. Então, comando de área, QAP. Atento aí, Cobão, comando de área e viaturas do 193 BombaCast agora de regresso à base, para que a gente possa aguardar a próxima ocorrência, porque eu tenho certeza que o segundo escolhido para que possa vir ao 193 BombaCast vai dar também um show como o Coronel Pavão. Obrigado, comandante, eu sou fã do senhor, muito obrigado. Eu sou seu fã. Eu tenho aí maior carinho por ser meu primeiro estágio no Corpo de Bombeiros, ter aí o senhor como uma pessoa que sempre me influenciou positivamente e eu tenho muito orgulho disso. Ficou bom? Então, agora as viaturas de regresso à base. Comando de área na base, Comão. É isso aí, pessoal, até a próxima no 193 BombaCast e a gente vai estar esperando vocês. Valeu!